Amém, boa noite. Como a Brenda já me apresentou, me chamo Bruna. Eu sou do Bola também, só que do Bola de. Veio agora, um tempo atrás eu pensando, meu Deus, eu reclamei, né? Que eu não tinha. Pra que eu fui falar? Olha como é que leva tempo, né? Quanto tempo? Eu entrei no Bola, ok, em 2010, 11, não me recordo direito. E olha agora eu com um testemunho, né, que foi assim, um processo muito difícil para mim, para o meu esposo, né, para minha família, assim. E agora poder estar aqui falando, né, e testemunhando, a minha promessa sendo gerada, né, é muito gratificante, é ver o Senhor, né, nos pequenos detalhes e saber que cada processo o Senhor está com a gente, mesmo que pareça que não, mas Ele está com a gente, e porque é necessário. Se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui edificando a vida de vocês também, dizendo que é possível, que vai acontecer, né? Que o Senhor ele sempre tem um caminho único para cada um, né? Uma única história, né? Então, assim como ele escreveu esse processo da minha vida, eu acredito que ele já está, né, escrevendo esse processo na vida de vocês, da família de vocês, do marido de vocês. E durante a semana que eu estava preparando esse testemunho, né, do dia que eu não pude ir, eu estava escutando uma pregação e a pregação, o tema da pregação era gerar um testemunho dói. E eu falei, meu Deus, dói mesmo. Mas se a gente for parar para pensar, todo o processo longo da nossa vida gera uma dor. Acredito que alguém aqui já passou por um período de faculdade ou de casamento. Por mais sonhado que seja, é um processo doloroso, difícil, cansativo. Às vezes dá vontade de desistir, a gente chora, né? E assim também é quando. Por que não seria quando a gente, né, fosse formar o maior projeto da nossa vida, que é a nossa família, né? Então, quando eu falei que isso começou muito antes de eu conhecer o meu esposo, é porque lá atrás o Senhor já tinha promessa na minha vida com relação a relacionamentos, quantas frustrações, quantas coisas foram acontecendo e palavras que foram lançadas sobre a minha vida, até mesmo da minha própria mãe, né? Sobre filhos e depois quando eu casei com o Ricardo, da mãe dele, né? Sobre a nossa descendência, né? Então isso já veio atacando a gente, além desse processo quando a gente decidiu, né? Nós temos 6 anos de casamento. Fizemos 6 anos esse ano e com 3 anos a gente decidiu, bom, agora a gente vai parar e vai começar, né, a pensar na nossa família e expandir a nossa família. Só que no início do nosso casamento foi um processo muito doloroso de adaptação. Não sei quem aqui, né, que é casada e teve uma adaptação difícil no relacionamento, e o meu processo com o meu esposo foi muito difícil. E se o Senhor tivesse nos dado, né, a Laura, que é a nenenzinha que eu estou esperando, há 3 anos atrás, 3 anos e meio, que foi o período que a gente começou a tentar a engravidar, talvez não estaria sendo, a gente não estaria desfrutando disso, porque nós estávamos em um pé de guerra. Então, o Senhor, ele arrumou a casa, ele nos amadureceu. Eu não sei hoje, né, como que é o lar de vocês, como que é o relacionamento de vocês com o marido de vocês, mas às vezes o Senhor ele vai exigir de você um passo para trás. E foi assim que aconteceu com a gente. A gente precisou dar um passo para trás e entender que não teria como o Senhor continuar os projetos dele se a gente ainda não estava dando conta daquilo ali, né? Então a gente precisou dar um passo para trás, olhar para a gente, olhar para nossa casa, ver os alicerces que estavam faltando ser reforçado, a coluna que a gente deixou, talvez algumas brechas, né? Porque às vezes a gente só quer aqui, mas a gente não pensa no depois, né? Porque assim, hoje, como profissional, acompanhando tanta gente, eu vejo o quanto a estrutura familiar, quando ela não é bem fincada, né? Como a gente fala como cristão, na rocha,
quanto sofre. Eu mesmo, como adulta, né, não venho de um lar cristão. E quantas frustrações. Eu vim de um lar onde minha mãe, né, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe ela teve muitos relacionamentos, né? E talvez hoje eu nem estaria aqui contando esse testemunho, talvez não seria, o Senhor não teria me resgatado, mas quantos traumas a gente vive por conta de uma estrutura familiar, né? Que não é bem estabelecida. E o Senhor, ele não quer isso para nossa vida, né? Ele não quer isso para a vida dos cristãos, porque ele tem pressa, né? Ele tem pressa em nos abençoar, então ele não quer fazer como uma pessoa do mundo, né? Assim como ele nos resgata, cuida, tira os nossos traumas, né? Trata as nossas feridas, não. Quando nós somos cristãos, o Senhor, ele espera que o nosso fruto, que é o fruto dele para o nosso relacionamento, ele venha em um lar curado, sarado, né? Para ser louvado o nome dele. Então, às vezes a gente não entende, a gente quer algo, mas a gente não para olhar no todo, a gente só foca no que a gente quer e não no que o Senhor está exigindo e pedindo de nós. Não que ele precisa disso para nos abençoar, porque, né, basta uma palavra dele. Então, na minha experiência, eu entendi que a gente precisava olhar para a gente precisava ser mais unido como casal, a gente precisava amadurecer em algumas partes, porque a nossa filha, né, o nosso filho que viesse, na época a gente não sabia se seria menina ou menino, a gente entendia que ele precisava vir em um lar curado, né? Porque o Senhor tinha pressa para usar, que essa geração que está vindo, né? A nossa geração veio um pouquinho balançada, né? Mas as próximas gerações não temos tempo, né, para preparar. O Senhor quer que já venha preparado, né? A gente vê quantos vídeos na internet, a gente vê de crianças adorando ao Senhor, coisas que a gente não via lá atrás. A própria Liz, né? Meu Deus, eu me emociono com ela quando eu vejo. Eu falo, Ricardo, essa criança não tem idade, não tem tamanho para adorar como ela adora. Não tem como ver Jesus olhando para essa geração, né? Eu sou líder do infantil na minha igreja, então não tem como olhar e ver que Jesus ele tem pressa em abençoar, né? E também nunca houve, né? Pelo menos a gente nunca teve tantos históricos de mulheres com dificuldade de engravidar. Mas por quê? Porque o Senhor quer nos curar primeiro. O Senhor ele quer sarar o nosso coração, a nossa família, porque ele não pode perder tempo em curar feridas das crianças. Ele quer que essas crianças venham num lar saudável, edificado, né? É na rocha que é o Senhor, né? Então isso nós entendemos aqui na minha casa, no meu lar, nós entendemos isso, que a gente precisava consertar o que precisava ser consertado. E nesse processo de gerar, nós fomos gerados como casal novamente, sabe? Foi muito difícil que, assim, quando a gente começou a tentar, uma das coisas que eu tenho percebido, né, Brenda, como pastora, eu não sei se nos gabinetes recebe dessa forma, mas eu tenho percebido dentro das famílias muitos casais com dificuldade na área sexual, muito grande, né? E eu vou te dizer que não é só dentro da igreja, porque eu recebo no consultório também, né? Eu atendo casais também, e eu recebo casais assim saudáveis, novos, né? Simplesmente com dificuldade de ter relação sexual. Então, assim, isso já vem daí. Olha como é que o negócio vai acontecendo. E muitos desses casais que a gente às vezes para, porque quando a gente está passando no processo, a gente para conversar, a gente faz uma troca, e a gente vê que, às vezes a gente não abre tudo, né, porque é a nossa relação, mas a gente vê que tem ali uma questãozinha sexual também, além do engravidar, né? Então, assim, não tem como não dizer, né, que o inimigo ele quer atrapalhar, ele quer nos impedir de gerar nossos frutos de alguma forma, né? Então, assim, para quem está aqui, né, que tem essa dificuldade, que está com dificuldade na área sexual de vocês, né, de vocês se relacionarem mesmo como casal, porque o Senhor fez isso, né, para nós. E às vezes tem casais que levam um mês,
né? Sem ter relação sexual. Isso aconteceu comigo, sabe? Meu esposo novo, saudável, né? Sempre quando a gente vê um momento ali, né? Era uma fasquinha, alguma coisa e não acontecia. Então, assim, e vendo isso fora da igreja e dentro da igreja, a gente já vê que já parte daí. Então, se isso não está acontecendo, eu estou assim, abrindo, eu sei que isso vai para a internet, né? Agora que eu lembrei aqui agora, eu sei que isso vai, mas o Senhor tá me trazendo à memória isso, eu não vou deixar de falar, né? Porque talvez tenha pessoas aqui que estão passando por isso. Pode falar, Brenda. Desculpa, mas é porque eu acho que é Nada. tão importante mesmo o que você está falando. É até bom que você bebeu água. Mas eu estava falando com uma presbítera hoje sobre isso. A gente abordou, finalizou na nossa igreja o ano abordando com as mulheres sobre sexualidade. Vamos iniciar o ano falando sobre sexualidade também na partilha e com os casais. A gente vai iniciar agora a partilha de casais falando sobre esse tema, porque a realidade é que ou é um relacionamento que não está baseado biblicamente, ou está doentio de alguma forma por causa de traumas do passado, né? Quantas vezes já recebi em gabinete por causa de abuso, por conta de coisas que passou na sua infância, o marido não pode procurar porque remete àquilo que viveu, então a mulher se sente ainda com coisas muito latentes e muito fortes e por isso não consegue ter uma satisfação plena, né, na sua vida sexual. E também caminhando um pouco mais focado no lado aqui do nosso projeto, o foco é tanto em engravidar que a satisfação deixa de ser a prioridade, mas a relação sexual como um objetivo plenamente e puramente Exatamente. digno de Deus. Exatamente. E isso é muito verdade, porque assim, foi como eu falei, a gente começou a tentar engravidar, a gente ainda estava, não estava tudo alinhado. E já aconteceu disso, da gente tentar sem querer. Tipo, eu quero engravidar, não importa. Né? E não é isso que o Senhor quer. Né? O Senhor é um fruto, então ele tem que vir de um amor, ele tem que vir, né? É um conjunto de coisas, né? Por mais que seja algo que a gente fala, o Senhor não está ali, o Senhor está ali, consagrando aquele momento, né? E é isso que o inimigo quer, a gente sabe, né? Eu, como profissional, e a gente sabe, quem já fez cura e libertação, a gente sabe que ali, até mesmo no próprio ato sexual, né? A gente sabe que já está vindo tudo, as memórias, DNA, e tudo. Aquela criança já está sendo, né? Ela já está pronta ali, né? Mesmo que quando acontece ali, né? Da ovulação e tudo mais, não vou saber explicar fisicamente, mas quando isso acontece, já está vindo tudo. É um pouco, né, das cargas nossa como mulher e do seu esposo também. Imagina, você estando ali só para que isso aconteça. Não é assim que o Senhor vai fazer. Né? Não é assim que o Senhor quer, porque foi como eu falei, o Senhor tem pressa dessa nova geração. Ele não quer que a gente perca tempo curando feridas, ele quer que essa geração venha pronta. Por isso que a gente tem visto tantas crianças adorando de uma forma tão profunda que nos constrange, que a gente fala, meu Deus, eu preciso chegar a esse nível. Né? Essa criança que nem entende, muitas das vezes nem fala. Então, assim, o Senhor, ele precisou nos curar como casal, ele precisou reestruturar a nossa vida sexual. Então, assim, se você que tem dificuldade, e isso muito acontece, tem acontecido muito com homens, não só com mulheres, né, como a Brenda falou, que passou, mas com homens. Homens que estão com dificuldade, né, de ter relação com a própria esposa, não tem um motivo, não tem, simplesmente, né, não conseguem. Então, assim, se vocês estão com dificuldade nessa área, não deixe de falar, porque por muito tempo eu e meu esposo nós deixamos de falar, nós deixamos de abrir para que a gente fosse curado espiritualmente e para que a gente fosse curado mesmo como casal, né? Por muito tempo a gente tentou caminhar sozinho e isso foi muito sofrido, né? Isso foi muito doloroso porque é uma área que a gente sabe que é muito delicada, ainda mais para homem, né, que tem às vezes dificuldade de se abrir. Nós mulheres a gente precisa disso. A gente tem essa necessidade de falar. Agora o homem não, ele já tem dificuldade, né? Ainda mais quando fala de uma área tão delicada, né? Então assim,
se alguém aqui está passando por isso, sabe, não deixa de procurar, né, os pastores da sua igreja ou um casal, né, que acompanha casais que vão poder te ajudar, ou até mesmo um médico, né, para orientar de uma forma, né, o que está acontecendo, que a gente também tem que olhar para essa parte física, porque é muito sério, a gente só olha no engravidar, mas e o processo antes, né? Eu já tive pensamentos assim, um nível no início, né, do meu casamento, eu já tive pensamentos assim, eu só quero engravidar. Depois que eu engravidar, eu nem quero saber dele, eu só quero um filho. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, ao ponto, né, de que a gente chegou de uma forma adoecida mesmo, né? E foi quando eu quase entrei, né? Eu aqui na igreja, chegou um período que as mulheres começaram a engravidar, gente, de uma forma assim. Acho que apareceu mais 10 mulheres grávidas ao mesmo tempo. E aí, aquilo para mim, quase ninguém sabia que a gente estava tentando engravidar já há um tempo, tipo, uns 2 anos tentando engravidar, porque a gente não abria. A gente lutou sozinho ali, por isso que foi muito mais difícil, né? E eu não contava para ninguém, porque eu não queria gerar aquela ansiedade das pessoas, né? Tipo, cobrando família, mas já cobravam, né? Porque a família normalmente já cobra. E apareceu um monte de mulher grávida. E aquilo foi mexendo, porque cada mulher grávida que acontecia, assim, eu não tinha um sentimento de inveja, sabe? Porque eu não, mas porque eu também não estou ali, né? E quando vinha a notícia, eu me alegrava, porque eram pessoas próximas, né? Pessoas muito próximas. Mas quando eu chegava em casa, me via uma crise de choro, que eu falava, Senhor, eu só quero engravidar igual elas. Eu só quero, o que eu quero. Por que isso está sendo tão difícil? E ainda mais que assim, eu não tinha um diagnóstico. Todos os exames que eu fazia dava ok. Todos os exames que eu fazia dava ok. O Ricardo fez exame, deu ok. Não tinha um diagnóstico. Eu não sei se é pior ou melhor ter ou não ter, né? Porque quando você tem um diagnóstico, você encontra ali, você começa a tratar e entende que é por isso que você não engravida. Agora, pelo fato da gente não ter tido um diagnóstico, eu fui muito atacada na mente, porque veio à minha memória todas as palavras que eu escutei lá atrás, né? Da minha mãe, da minha própria mãe, no momento de fúria, né? Da minha própria sogra também, né? De um momento, né? De briga com meu esposo, de declarar palavras assim, né? Que a gente não ia botar um filho no mundo, né? E tudo mais. Então, assim, eu falava assim, gente, aí eu acreditei, o inimigo fez eu acreditar que essas palavras estavam sendo como um peso muito maior do que o Senhor tinha para minha vida. E aquilo foi minando tanto a minha mente, que cada exame que o médico pedia para eu fazer era uma crise que eu tinha de choro antes do exame, porque são exames que são ruins, né? Para avaliar as trompas, a parte interior do útero, são exames desconfortáveis, e eu já estava assim, um caco emocionalmente. Então, cada exame que eu fazia era uma crise de choro que eu não aceitava. Eu falava, não, Senhor, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Né? O que eu fiz? E aí eu atacava o meu marido também, né? Porque a gente começava a brigar, porque eu falava que também era problema dele, que, enfim, era uma luta, assim, né? Emocional, espiritual. E eu comecei a me afastar do Senhor no sentido, assim, de não querer mais orar, sabe? Aquela coisa de filho mimado, né? Eu não quero mais, porque chega, eu tô cansada de orar, né? Eu não quero mais orar, não adianta. Então eu fui deixando, né, a minha alma tomar conta, né? Dentro da psicologia a gente fala que, né, nós somos feitos corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo é a parte física, né? A nossa alma são as nossas emoções e o nosso espírito. E só que ali a minha alma ela estava gritando, né? Muito mais, né? Inquieta de uma forma muito louca, ao ponto de eu quase entrar em um quadro depressivo, né? Eu
eu não queria mais, né? Os ministérios na igreja já estavam assim, querendo me ausentar, sabe? Me fechar. E foi quando, em um momento de oração, né, que eu botei um louvor no meu quarto e eu ajoelhei e eu comecei a orar e ali o Espírito Santo foi ministrando o meu coração, né? Que isso fazia parte, que estava doendo, mas que fazia parte do meu processo, fazia parte do meu testemunho, né? E aí eu determinei, eu falei assim, eu não vou mais fazer teste de gravidez nenhum, porque a gente, quando está no processo de tentar, né? A menstruação, ela atrasa, ela nem atrasa, você já tá fazendo teste. E vinha muitas frustrações. E eu chorava, e eu chorava. E aí eu falei, eu não vou mais fazer teste, eu não quero mais fazer teste. Até quando veio o projeto, né, Brenda, eu falei assim, eu não quero entrar nesse. Eu não quero entrar. Ai, não quero. Ai, tem que mostrar para mais pessoas que eu não tô conseguindo engravidar. Né? Eu vou ter que. Ai, mais pessoas vão ter que ficar me perguntando sobre isso, né? Quando a pastora da minha igreja falou do projeto e colocou lá para entrar, eu falei assim: não vou entrar, não. Aí fiquei um tempo, vou entrar, não vou entrar, né? Eu não quero. Só que antes desse projeto, teve um pastor aqui na igreja, eu acho que foi o pastor de. Não me recordo agora qual a igreja, teve o aniversário da igreja. E o pastor, ele. Só voltar um pouquinho. O Senhor, ele sabe o nosso limite. E um café com uma amiga minha, depois que eu organizei a minha alma, botei ela, aquietei, né, a minha alma e comecei a escutar a voz do Espírito Santo, né? E eu falei, pai, né? Porque o Senhor, ele é um pai. Ele sabe até onde o nosso limite. Tanto que a gente vê tantas histórias, umas mulheres, né? Elas passam por um período de perda e depois engravida de novo. Outras levam tempo para engravidar. Por quê? Porque o Senhor sabe o que você suporta. Né? Por mais doloroso que seja, que estão aqui, que já teve um processo de perda, o Senhor sabe que você aguentaria esse processo, né? Então, assim, o Senhor, ele, como eu falei, ele tem uma história única para cada uma de nós. Então, é por isso que a gente não tem que se comparar com a história da outra, né? Quando eu tô com meus pacientes, eu falo, gente, a comparação é um tiro no próprio pé. É verdade. Né? Quando eu começo a me comparar, eu diminuo tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo que o Senhor tem para minha vida. Então, assim, aqui somos mulheres únicas, com histórias únicas. O que faz a gente se unir é entender que o Senhor faz. Ele fez na minha vida, ele fez na vida de algumas aqui, ele vai fazer na vida de outras. Então, é isso, não para que a gente se compare, né? Mas para que a gente saiba que existe um Deus que ele age em diversas formas, do impossível ao improvável, do sobrenatural. É por isso que nós estamos juntas, para que a gente se apegue nessa palavra, para que a gente se apegue nisso. E não assim, nossa, a história dela vai ter que acontecer comigo, não aconteceu comigo, não. Mas é para entender que o Senhor, ele vai agir de uma forma única e sobrenatural na vida de cada uma de nós. E que ele sabe até onde a gente suporta. E aí, no meado do ano passado, eu descobri em setembro que eu estava grávida, acho que foi no início do ano passado, eu tomando um café com uma amiga, eu falei para ela assim, se eu não engravidar esse ano, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí ela, nossa, Bruna. Aí eu falei assim, o Senhor sabe que é o meu limite. Ele sabe que eu não tenho como esperar mais um outro ano. Eu falei assim para ela, né? E depois de uma oração, eu falei assim, me perdoa se eu fui muito arrogante, porque ela também estava no processo de engravidar e engravidou agora. Acho que ela está até fruto aqui também, né? Logo acho que vai compartilhar com a Brenda aí. Amém! Então eu falei assim, não, desse ano não passa, eu não posso, o Senhor sabe que esse é o meu limite, eu não estou falando isso com a minha alma gritando, porque o Senhor já aquietou ela, né? E aí quando eu aquietei a minha alma, quando eu pedi ajuda, né? Tanto emocionalmente, né? Mesmo sendo psicóloga, fui buscar terapia, buscar auxílio, né? Dos pastores.
mesmo assim, quando eu aquietei tudo dentro de mim, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Porque o que me impedia de ouvir a voz de Deus? Era a minha alma que estava gritando. Porque nesse processo todinho o Senhor queria me ensinar. O Senhor estava falando, mas eu não queria ouvir. Porque eu ajoelhava, eu só chorava. Eu não quero, não quero. Igual que você está fazendo birra e você está falando e a criança gritando mais ainda, não consegue te escutar. Né? Aí o que você faz? Você espera ela se acalmar, depois você vai lá, você acolhe ela, né? Aí você deixa ela se acalmar, e quando ela se acalmou, você consegue falar. Então Deus estava nesse processo comigo, que eu estava fazendo essa birra toda, né? Essa confusão toda. E quando eu aquietei a minha alma, eu comecei a escutar o Senhor. Eu comecei a ouvir o que ele tinha para falar. Eu fui numa conferência na Barra, acho que foi o. Ai, esqueci o que tem na metade do ano, Brenda. Na Barra ou na sede? Não, na Barra mesmo. Não foi conferência, não. Foi na Barra. Foi Foi Manifeste o Reino? Manifeste. Eu passei pelas blusinhas, assim, do Manifeste. Eles fizeram uns bores de Boris. criança, né? E aí tinha uma amiga, como aqui na igreja, né? 200 mulheres engravidaram ao mesmo tempo. Aí tinha uma amiga minha que ela falou, que eu falei assim, nossa, eu não dei um presentinho pra ela, vou comprar um bodezinho desse. Quando eu passei pra ir no banheiro, eu vi. Aí na volta, quando eu passei, o Espírito Santo falou, não, você vai comprar pra você. Olha. Eu não tava, há muito tempo eu não escutava o Espírito Santo falar, porque eu tava fazendo pirraça, né? E aí o Espírito Santo falou, você vai comprar pra você. Aí eu, hã? Aí eu, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Aí eu comprei assim, com dentro da bolsa escondido pra ninguém ver, né? Aí, tá bem, passou. E aí, logo depois, veio o aniversário da igreja aqui. Daí, quando cheguei em casa, eu contei pro meu esposo, eu falei assim, olha isso aqui, ele é pra quem? Eu falei, nossa, o Espírito Santo mandou comprar, eu comprei. Aí ele, amém, eu creio. Aí tá, ficou guardado, né? E aí, veio o aniversário da igreja, aí veio um pastor de uma outra igreja, agora eu não me recordo, não sei se é da ilha, do governador, acho que é. Acho que é Anderson o nome dele, pastor Anderson, acho que é isso mesmo. Né? Ele chamou do nada, no aniversário, ele fez um ato profético e ele chamou as mulheres que estavam tentando engravidar e não conseguiam engravidar. E aí eu, mais uma vez, eu não quero ir lá na frente, não. Não quero, porque eu não queria, muita gente não sabia que eu estava tentando engravidar. Aí meu esposo, vamos agora. Eu falei assim, deixa eu ficar aquele, vamos agora. Aí eu fui, né? Tipo assim, toda sem graça lá na frente. Aí ele começou a orar, acho que tinha uns 4 casais com a gente. Ele começou a orar. E quando chegou em mim, meu esposo, ele fez assim, né? Ele falou assim: tem um neném de colo aqui na igreja? E aí caça o neném de colo, né? Aí trouxeram o neném, ele dá para essa mulher aqui, porque ela é a futura mamãe da igreja. E ali eu comecei a chorar, né? E eu falei, Senhor, como assim? Aí eu acho que logo depois veio o negócio do Kevin, né? E quando veio, eu acho que nós já estávamos grávidos. Acho que já estávamos, porque eu descobri em setembro, eu não lembro qual foi o mês. Foi em agosto. Então, o senhor já estava, né? A gente saiu daqui de Itaboraí, era à noite. Eu falei para o meu esposo assim: nós vamos. E ele, vambora. E naquele dia o Senhor me deu uma palavra através de um louvor, né? Que fala, né? Nem que eu tenha aquele louvor, nem que eu tenha que descer pelo telhado, eu vou ser curada. Eu falei assim: hoje nós vamos descer do nosso telhado. Foi quando a gente saiu daqui à noite. Acho que a gente já saiu daqui, já era umas 7 e pouca, porque ele veio do trabalho e a gente foi para Macaé. Pegamos a estrada, fomos e voltamos. Eu falei, nem que esse vai ser o nosso telhado hoje. Eu falei pro meu esposo, esse vai ser o nosso telhado e nós vamos. A gente vai fazer esse sacrifício, né? Porque o Senhor está pedindo para a gente ir. E assim, o Senhor ele poderia fazer aqui, ele poderia fazer em qualquer lugar, a gente não precisava ir em Macaé. Mas o que fez a diferença? Porque a minha alma estava quieta e eu estava ouvindo o Espírito Santo, né? E a gente foi, o Kevin orou pela gente, né? E voltamos na nossa paz. E beleza,
passando os dias. No final no primeiro de setembro, né? Foi dia 1º de setembro, eu tive um sonho. E lembra que eu falei no início que eu não queria mais fazer teste, né? A não ser que minha menstruação atrasasse uma semana. Aí sim eu ia fazer um teste de gravidez, porque eu não queria mais alimentar a minha alma, não queria mais dar ouvido a essa ansiedade, né? Eu comecei a colocar todas as minhas emoções assim no altar, nos pés do Senhor, e eu não queria que isso me impedisse na minha vida com o Senhor, né? No meu tempo de espera e no meu processo. E quando eu fui dormir, eu tive um sonho, eu creio que foi uma visão, e eu escutava uma voz: põe a mão na sua barriga. E aí, nesse sonho, eu botei a mão na barriga, né? Um sonho, mas só que parecia assim, muito real, porque era o meu quarto, era aquele momento ali, com a roupa que eu tava. Então, acho que era mais um sonho do que uma visão do que um sonho. E quando eu botei a mão sobre a minha barriga, a voz falou assim: o seu neném tá aí. Glória a Deus. Aí eu falei assim, aí eu acordei. Ouvi nitidamente: o seu neném tá aí. E eu acordei. Aí eu falei assim: como assim? Aí voltei a dormir. Aí quando eu acordei de manhã, eu não contei nada pro Ricardo, porque eu falei: não quero, né? E aí eu saí de manhã e fui trabalhar e comprei um teste de gravidez. Lembra que eu não queria comprar, mas passei na farmácia, fui comprar uma outra coisa, passei na frente do teste, falei: vou levar um. Aí no dia seguinte de manhã, que o Ricardo não estava em casa, eu fiz o teste. E quando eu fiz o teste, na mesma hora, assim, ele apareceu só uma linhazinha vermelha muito forte. Aí eu fiquei olhando, eu falei: cara, eu não queria ter feito esse teste. Pra que eu fiz isso? E botei o teste em cima da pia do banheiro, e fui botar roupa e tal. Quando eu fui pegar pra botar na caixinha pra jogar fora, tinha uma outra lista bem fraquinha. E ali, né, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu já tinha um pedido de um beta, porque eu tinha um exame para fazer e tinha que fazer o beta antes, né? E quando aí eu fiz o pedido do beta no fim do dia, peguei, realmente estava positivo. Eu falei: Senhor, Glória a né? Deus. E assim, por que eu tô contando isso, né? Eu nem ia contar essa parte assim toda do sonho, né? Por que eu tô contando isso? Porque assim, só começou a acontecer quando eu comecei a escutar o Senhor, né? Só começou a acontecer quando eu aquietei a minha alma e quando eu parei de disputar força com Deus, Amém. né? Porque enquanto Deus falava, eu estava lutando, né? Enquanto Deus estava tentando me dizer quais eram, me ensinando eu e meu esposo nesse processo, eu estava com a minha alma gritando. E assim, e é normal a alma gritar, gente. Nós somos de carne e osso, a gente também não pode espiritualizar tudo. Sim. A gente vai precisar de ajuda, assim como eu busquei ajuda de terapia para poder me ajudar nesse processo, assim como eu busquei ajuda, né, na igreja para poder me ajudar nesse processo. Foi como eu falei, nós somos um tripé, corpo, alma e espírito, e a gente precisa buscar profissionais dentro dessa área para nos ajudar. A gente não pode negligenciar isso, né? Porque é aí que é ali, né? O inimigo, né? A Bíblia diz, ele é o inimigo das nossas emoções. Ele não pode tocar na gente, mas ele pode influenciar sobre aquilo que a gente sente. E quando a gente está com a nossa alma totalmente abalada, como que você para ajoelhar e ouvir o Senhor se a sua mente está totalmente acelerada, ansiosa, deprimida, né, depressiva? Então, já que ele não pode tocar, essa é a forma dele roubar os nossos sonhos, né? Porque, na verdade, ele não rouba, né? Ele nos impede de pegar. E o inimigo, ele estava fazendo isso. Ele não tem como roubar. Aquilo que o Senhor já determinou para sua vida, ele não rouba. Mas ele faz o quê? Ele cria estratégia para que você não consiga pegar essa bênção, né? Que o Senhor já determinou para sua vida. E assim foi, né? Primeiro eu precisei organizar minha casa, né? Para que eu entendesse que a minha filha ela ia vir, né? Num lar curado, porque o Senhor tem pressa para poder lançar ela como flecha para aquilo que o Senhor precisa fazer. Amém. E assim eu creio que vai ser, né? Na vida de cada uma que está Amém. aqui, né? Que o Senhor pergunta para o Senhor depois desse encontro, Senhor, qual é a
parte do meu lar que eu preciso limpar e organizar, Amém. né? Qual é a área que está bagunçada que eu preciso organizar para que as coisas aconteçam? Porque o fato de não engravidar, ou talvez um diagnóstico, não é isolado. É para que você olhe para outra área também. Porque Deus é Deus, ele vai fazer. Ele vai acontecer, ele vai fazer acontecer, né? Mas para isso, ele é um Deus tão bom, né? Ninguém dá uma bicicleta sem rodinha para uma criança que ainda não sabe andar. Como que Deus, né? Vai te dar algo, um presente que você não vai conseguir cuidar daquilo ali como ele pretende que você cuide. Essa foi a lição que eu tive na minha vida. Se ele me desse há 3 anos atrás, talvez essa criança viria em um lar de confusão, de briga, sabe? E hoje é totalmente diferente. Glória a Deus. Né? O Senhor preparou um ninho para ela, né? O Senhor preparou. Amém. E o Senhor foi tão bom que eu sempre tive muita vontade de ter menina e o Ricardo também. E o Senhor nos abençoou com uma menina. Não que eu não tenha vontade ainda de ter um menino. Mas, assim, o nosso primeiro filho, a gente desejava isso. E lembra que eu falei da palavra que eu recebi lá atrás? Eu recebia muitas palavras, né? Eu mesma fui gerada sem querer que eu fosse menina, né? Tanto que o meu enxoval, ele era todo verde, porque minha mãe, na época, não conseguiu ver o meu enxoval e ela acreditava que era um menino, né? E eu tenho mais 2 irmãos mais velhos que eu. Então, eu cresci em um lar ouvindo da minha mãe que o desejo dela era ter 3 meninos. Mas era o propósito do Senhor que eu viesse. Hoje ela é cristã e ela até entende o porquê que eu vim, né? Então, assim, era algo que eu pedi. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma menina. Eu preciso amar uma menina primeiro. Eu preciso me realizar nisso. E quebrar tudo aquilo, né? Que aí depois minha mãe falava, né? Que, porque mulher sofre muito. Não, mulher não sofre. Nós somos bênçãos do Senhor. Amém. Né? Então, eu não quero, quando os outros falam assim, menina, cuidado. Tem gente que vai falando um monte de coisa, né? Eu falo, não, é uma bênção do Senhor, ela vai ser amada para amar, Amém. né? Então, assim, a gente escuta muitas coisas e isso paralisa a gente. Dentro da psicologia, a gente chama de crenças limitantes, né? A gente chama de pensamentos distorcidos que está baseado na nossa crença. Então, assim, primeiro, né? Se você identifica que você precisa de ajuda, busca ajuda, seja ela na área espiritual ou seja ela na parte emocional. E outra, olha para dentro do seu lar e vê o que precisa ser reorganizado, né? Porque o Senhor não quer ter tempo, ele não quer que você perca tempo, ele quer te abençoar para ontem, ele quer lançar os seus filhos para frente, né? Então, assim, o Senhor ele vai alinhar, ele vai estruturar a casa para que a gente seja abençoado, porque foi assim que aconteceu comigo e eu creio que vai acontecer na vida de vocês também. E eu acho que é isso, gente. Tudo que eu anotei aqui, né? Nada do que eu falei, mas o Senhor foi trazendo, foi realmente um testemunho, né? Eu acho que foi necessário contar esse testemunho para vocês. Eu espero que assim, que tenha realmente edificado a vida de vocês, né? Que vocês possam olhar para vocês e entender que vocês são mulheres que, mesmo sendo cristãs, nós podemos sim buscar ajuda. Nós precisamos de ajuda, não passe por isso sozinha. Eu fiquei por muito tempo passando um veneno sozinha, né, ao ponto de quase entrar numa depressão. Mas foi aonde eu parei, o Senhor teve misericórdia da minha vida e me fez quietar minha alma e buscar ajuda, né? E que vocês busquem ajuda, busquem os dois, né? E se você, mulher, está mais fragilizada e nesse momento se acha, de repente, um pouco ausente do seu marido, né? Porque isso acontece, a gente acha que ele não está dando tanta importância para o que a gente está dando, porque é filho dele também, a gente passa por isso. Se for necessário, vai você primeiro, sabe? Vai você primeiro, se reestrutura, depois levar isso para o seu marido, porque foi o que eu precisei fazer, porque nós mulheres, nós somos muita emoção, e quanto mais eu gritava com meu marido, menos ele dava atenção, menos ele queria chegar perto. Então eu precisei cuidar, olhar para mim, aquietar, e depois a gente sentar
e aí o Senhor foi fazendo as coisas acontecer. Amém? Amém. Isso, acho que eu finalizei. Faltando um minutinho ali para acabar, ó. Olha, tá aparecendo para você? Tá. Um minutinho? Que precioso, Bruna. Nossa, que maravilhoso, assim, tantas coisas que você derramou, assim, não só das experiências que você passou, e isso serve como um grande testemunho, mas de coisas chaves, assim, que você foi falando, né, e declarando aqui. Esperando aí todo mundo, esperando a Bruna. Obrigada por voltarem rapidinho, gente. A gente vai para a segunda chamada aí, porque infelizmente no Google Meet com 1 hora certinho a transmissão cai, né? Mas nesse momento, como a gente está entrando agora numa segunda parte, né, do encontro, eu gostaria muito, muito que você, que bom, Fernanda, que você que está aqui participando, se puder abrir sua câmera e a gente ter um tempo agora de troca, né? A Bruna está entrando aqui. Eu tinha conversado com ela. E aí, Bruna? Voltou, né? Graças a Deus. Me cortou na hora que eu tava falando, mas assim, você falou coisas tão chave, assim, palavras, né? Deixa eu maximizar você aqui para mim. Coisas que, assim, foram tão importantes. E a minha cabeça ficou aqui a mil. Eu tenho certeza que Deus ministra cada um de forma diferente, né? Mas ministrou muito o meu coração. Como o seu testemunho ele edifica não só na parte da gravidez, mas na parte do casamento, na parte da conexão de vocês, na maturidade, né? Porque casamento é isso, casamento é viver de forma madura. Menina e menino não consegue sustentar um casamento e fazê-lo ficar de pé. A gente precisa de fato ter solidez, alicerces que vão sustentar. E quando esses alicerces estão meio bambo, pode desmoronar tudo, né? E eu creio muito assim que foi poderoso tudo que você falou, Bruna. Eu antes de falar algo assim, compartilhar de acordo com aquilo que você foi ministrando, Deus tocou no meu coração para partilhar. Eu queria te deixar muito à vontade para poder falar algo que você anotou aí e não conseguiu, tá? A gente caiu, por isso que eu te avisei que a gente ia cair, né, depois de 1 hora. Mas se você tem alguma coisa aí que você anotou e não deu tempo, a gente crê que o Espírito Santo fluiu. Mas pode falar, tá? Estamos aqui para ouvir mesmo e receber. Amém. Não, acho que é isso mesmo. Né? Era para ser dessa forma, né? Porque o que eu botei foi basicamente isso, mas eu acabei entrando em coisas tão íntimas, né? Que eu falei, é para falar, então vamos, né? Se um dia lá atrás eu falei que eu não teria um testemunho assim para falar, e eu creio que até o processo, né, do que eu passei no meu casamento, né, foi para algo até mais futuro que o Senhor tem para nossa vida, né? Amém. Porque, como eu falei, eu antes mesmo de eu casar, eu recebi muitas palavras, né, do que o Senhor tinha para o meu futuro. Uma delas é que eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, né? Muita dificuldade. Me põe numa roda, ok, mas quando eu tenho que estar ou no púlpito ou, né, dando palestra, hoje eu dou palestras porque foi promessas do Senhor. Quando eu era adolescente, eu recebi uma palavra que eu estaria, que era para eu poder estudar bastante, ler a Bíblia bastante, que o Senhor me colocaria diante de muitas mulheres. Amém. Hoje eu vejo isso e eu falava na época, eu cheguei a ter na minha adolescência medo de estudar a palavra, porque eu não queria que isso acontecesse. Olha isso, né? A gente, quando é adolescente, né? De tanta dificuldade que eu tinha de falar em público, né? Só que aí o Senhor foi trabalhando isso, foi tratando isso, e eu fui entendendo o meu propósito, um outro propósito, né, que eu tive antes mesmo de conhecer o Ricardo, uma palavra sobre a minha vida, e que ele também, separadamente, recebeu, que a gente cuidaria de casais, né? E eu acho que é por isso que a gente passou tanta
muitas dificuldades. E nós viemos de um relacionamento onde nós nos conhecemos na igreja, nós oramos, nós vivemos um casamento em santidade, nós noivamos e casamos, vimos a promessa do Senhor. E quando fomos morar numa mesma casa, olha, foi um vulcão. Mas eu entendi uma vez orando, né? Eu falei, Senhor, por que o Senhor me botou nesse casamento? Essa não foi a promessa que o Senhor fez para minha vida. Eu chorando, ajoelhada para o Senhor, não quero mais, eu quero voltar para minha casa. O Senhor foi e ministrou no meu coração que como que eu cuidaria de casais, como que nós cuidaríamos de casais se a gente não tivesse passado por coisas que iriam nos forjar para cuidar de casais. Então, isso foi um processo na nossa vida também, né? Assim como a gravidez, né, que eu estou aqui relatando, né, para vocês, mas eu creio que essa é uma outra área da nossa vida também que o Senhor ainda está preparando, né, mais para frente, para que a gente venha edificar a vida de outros casais também com o nosso testemunho, o que passamos no nosso casamento, né, as histórias que nós temos antes mesmo de nos conhecermos, como que o Senhor faz, porque hoje a gente vê muitas pessoas desacreditadas do casamento. A gente vê muitos casais feridos dentro da igreja, né? Muitos casais passando por muitas coisas e não é isso que o Senhor quer, né? Então eu creio que tudo que a gente vai passando são processos do Senhor, né? Foi como eu falei, gerar um testemunho dói. E o Senhor nos faz forte para isso, né? Amém. E é isso. E eu fico muito feliz, né, de mais uma vez estar tendo essa oportunidade. Mais uma vez o Senhor me colocou, né, em uma roda com muitas mulheres. Amém. Glória Amém a por Deus. isso. É só o início, porque Deus vai te levar em muitos lugares. Amém, eu e creio. Aqui também mais vezes. Eu creio nisso. Amém. Depois com a sua promessa no seu colo. Amém. Vai mostrar ela pra gente. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Eu lembrando assim de uma passagem que eu amo muito, assim, sou sempre muito edificada nela, Bruna, e todas as outras mulheres, né, que estão aqui. Vocês devem se recordar daquela passagem que Jesus ele cura uma mulher do fluxo de sangue, né, de sua hemorragia. E por que isso me recordou essa passagem no momento que você falou do seu ato de fé, de sair do conforto da sua casa, mesmo quando você já estava cansada de orar, mesmo quando você já estava cansada de se expor. E, de fato, conversando com uma outra psicóloga, que é também integrante daqui do grupo, que engravidou junto com você, no mesmo mês, em setembro, vocês duas engravidaram, vocês duas estavam ali naquele momento de oração, recebendo a oração profética, né, palavras proféticas do Kevin. Se eu não me engano, estavam uma do lado da outra até. Meu Deus! Para ela também foi muito difícil se expor. Ainda mais para sua igreja, né? Porque ninguém sabia do processo dela tão de perto, da perda, do luto. E quando você se coloca nesse lugar de exposição, você reconhece a sua vulnerabilidade. E eu vejo muito na Bíblia Deus trabalhando dessa forma. Deus, ele pergunta para as pessoas, quando chegavam até ele, o que você quer que eu faça? Porque esses dias eu até estava conversando com um Uber, né? Que eu adoro conversar com Uber quando eu vou pegar Uber. Eu estava falando sobre a palavra com ele e eu estava falando sobre isso, porque às vezes você vê a pessoa está numa condição, ela tem uma enfermidade, ela tem uma doença, ou ela tem uma necessidade, que pode ser financeira, pode ser o que for, mas ela não verbaliza para o Senhor. Ou às vezes aquilo ali é tão forte, na verdade não tão forte, mas tão comum para ela, se tornou tão comum, que ela não verbaliza. Então, às vezes, aquilo ali nem mais a incomoda. E Deus, ele só vai fazer aquilo que nós pedirmos a ele de forma intencional. Deus, ele vai sondar o nosso coração, como a palavra diz. Ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe o que estão ali nos nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. E essa passagem da mulher do fluxo de sangue, eu vou ler a passagem de Mateus 9, que está lá no versículo 18. Mas tem Marcos e Lucas também em outras referências. Mas eu vou ler aqui em Mateus 9, né? Diz assim: Jesus estava falando com os seus discípulos, com os líderes da sinagoga,
E um desses líderes, ele se prostrou diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela e ela viverá. Então, antes da mulher do fluxo de sangue, esse homem já teve uma atitude tão grande de fé que ele chegou até Jesus, se prostrou e ele disse: vem, impõe a mão e ela vai viver. Eu creio nessas atitudes, sabe? Eu creio nessas atitudes de fé, essas orações que são como a pastora Flávia, né, que foi nossa pastora, né, Bruna, por alguns anos. Ela fala orações explosivas, orações que vão realmente tocar o coração de forma diferente, sabe? Atitudes que vão chamar a atenção de Deus. E no versículo 19 diz assim: então Jesus levantou-se e foi com ele, bem como seus discípulos. Sendo que Jesus estava indo curar essa menina, e no caminho uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. E em outra referência, a gente vê que essa menina também tinha 12 anos. Essa mulher que tinha hemorragia, então você pensa, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma condição que pode ser uma endometriose, pode ser uma adenomiose, pode ser tantas coisas que impediriam essa mulher de engravidar, que na época impediria essa mulher de ter convívio com a sociedade, que ela não conseguia ter relação sexual, porque na passagem ali, né, a gente vai ver que ela era uma mulher desprezada, uma mulher que ela, antes de Jesus, essas mulheres nessa condição, elas eram impuras, elas eram vistas como impuras, então elas não tinham convívio com as pessoas. E aí a gente vê, né, tão interessante que ela nem falou nada, ela só tocou na orla da veste de Jesus. E por ela tocar, e ela ainda dizia a si mesma, né? No versículo 21 diz assim: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Eu não preciso que ele pare, eu não preciso que ele fale, eu só de tocar nele de forma diferente. Ela foi tão intencional, agiu por tanta fé como você, né? Nesse dia que veio e falou: eu vou descer do telhado. Não sei se vão me descer, mas se tiver que eu abrir, eu me jogo. Foi bem assim mesmo. Silas entregou no domingo aqui na igreja, ele falou sobre essa passagem. Essa passagem é muito louca, né? Jesus, ele se voltou para ela e disse: filha, você tem coragem, essa fé te curou. E naquele mesmo momento aquela mulher foi curada. Atitudes de fé, sabe? Atitudes que chamam a atenção de Jesus. Poderíamos sim continuar nas nossas mesmices, né? Ou até mesmo nos nossos lamentos, porque a verdade é que por muito se esperar, a gente começa a se lamentar, a gente começa até a se amargurar, né? E a amargura, ela não é visível. A palavra diz que ela é uma raiz. Raiz você não vê, exceto algumas árvores, né? Que você vê uma raiz até se externalizando, mas geralmente ela fica profunda e escondida. E essa raiz de amargura, ela pode se tornar até para o próprio Senhor, porque ele não faz, ele não responde, ele não me atende. Por que que não acontece comigo, né? E eu creio que assim Deus trouxe essa memória desse versículo que eu amo, dessa passagem, né, para eu encorajar mesmo, assim como a Bruna teve uma atitude de fé. Tenha fé, coragem, tenha fé, tenha atitudes que serão concordantes com a sua sair do seu comodismo, porque é essa atitude que vai fazer você ser curado e ver seu milagre. Essa é a palavra que assim eu amo e eu sempre ministro assim nas minhas pregações quando Deus conecta, né, algo ali sobre cura, porque essa mulher me ministra muito, essa mulher, essa passagem. E uma outra coisa assim, para poder eu finalizar a gravação, que depois eu vou parar a transmissão e eu vou dar a oportunidade de vocês falarem. E eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade. Não vou continuar gravando de forma intencional para que vocês não se sintam expostas, tá bom? Mas uma coisa que a Bruna falou sobre arrumar a casa, né, Bruna? Eu tava me imaginando aqui, e às vezes a gente dá aquele faxinão e a gente tá com a intenção de arrumar um cômodo, arrumar uma coisa específica, mas a gente acha tanta coisa, né? Coisa que você nem imaginava que estava ali, entulhos, coisa que você não usa mais, que não serve mais para você e você precisa tirar, sabe? Desapegar, liberar. E eu tô falando isso de forma física, mas querendo trazer para o lado emocional, principalmente, né? São tantas emoções, são tantas coisas que podem estar ali entulhadas.
Então, desentulhe essas coisas, sabe? Realmente arrume, conforme a gente vai começando a arrumar a nossa casa, o nosso templo, né? A nossa vida, Deus vai guiando e vai mostrando aquilo que já não cabe mais pra gente, sabe? Tirando os excessos, tirando os pesos e deixando realmente com que o fardo que é leve, o jugo que é suave do Senhor venha sobre nós e toda sobrecarga vai embora, em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa antes de eu finalizar, Bruna? Não, não. Já acho que eu já falei bastante. Eu vou, nesse instante,